A gente teve aí outras convocações, tá? Que foram meio questionadas. Eu mesmo falei muito da do Alexandro, gente. Que não tem outro, eu sei que não tem. Mas o Alexandro, ele não joga tanto pelo Flamengo. Não tem uma sequência de jogos tão grande pelo Flamengo. Não tá numa boa fase quando joga, tá? O Danilo é da confiança do cara, e ele mesmo disse isso, né? Vocês veem mais alguém? Eu queria saber também de vocês, eu pergunto até primeiro pro Flávio, depois pro Mauro, o Everton. Porque o Everton eu achei muito feliz a escolha do Ancelotti, tá? Muito mesmo. Eu nunca achei o Hugo Souza um goleiro preparado para a seleção brasileira. É bom goleiro? É bom goleiro. Hoje o Hugo é um bom goleiro no Corinthians, mas não é um cara que me passa segurança para uma seleção brasileira. No Flamengo, ele falhava muito e mostrou até uma fraqueza mental naquele Flamengo. Depois ele cresce, principalmente na volta para o Corinthians. Acho que passa um crescimento psicológico muito grande. É muito mais preparado e maduro hoje no Corinthians que no Flamengo, mas ele continua tendo falhas, o Hugo Souza. Ele continua, às vezes, parecendo meio inseguro, minha opinião. Então, eu acho que o Everton é mais goleiro que o Hugo Souza, tá? E eu acho que o Everton tem a experiência de seleção brasileira. E quando ele agarrou na seleção brasileira, ele foi bem na maioria das vezes. Foi, inclusive, campeão olímpico, sendo um dos heróis do título, pegou pênalti na final olímpica. Eu acho que o Everton merece mais uma convocação para a seleção brasileira do que Hugo Souza e Bento, por exemplo. Eu achei que foi correta essa convocação. A gente falava aqui muito até do Fábio, né, que não estava na lista, porque o Bento demonstrou total insegurança nos últimos jogos. O Hugo Souza também, muito irregular nas partidas que disputou, e a gente cobrava um goleiro mais experiente. Fora que o Ederson vive um momento terrível, você não sabe exatamente se pode contar com ele. Aí você ficaria praticamente com o Alisson, e se o Alisson não jogar, você ia depender de um garoto com insegurança. O Everton já disputou uma Copa, o Everton ele tem uma rodagem, né? Um goleiro muito importante e não sentiria. Quer dizer, claro, uma Copa é uma Copa, mas se ele tiver que jogar, é diferente. Eu acho que a reação dele deve ser mais positiva do que seriam desses outros dois jogadores que estavam sendo cogitados. Para mim, correta a convocação do Everton. Achei perfeita. A gente falava em Fábio, estava o Everton na lista, acho que foi uma opção bem correta essa. Eu faria também. Mauro César Pereira, você já questionou algumas vezes aqui o Hugo Souza na seleção brasileira, né? Eu também não acho o Hugo Souza ainda preparado para uma seleção. O Bento, meu Deus, praticamente jogou fora a chance dele, com falhas grotescas em jogos decisivos, né, na Arábia Saudita. Eu gosto da escolha do Everton. Deixaria entre o Everton e Fábio, inclusive, pelo que o Fábio ainda agarra e sendo experiente. Você gostou, Mauro? E outra, que você citou, mas não se aprofundou, e eu te pergunto, os jogadores do Flamengo, né, que foram convocados, Danilo não é titular absoluto no Flamengo. Alexandro é titular, mas joga pouco e não está em boa fase. E aí o Léo Pereira, que eu acho um monstro na defesa do Flamengo, e o Paquetá, os 4 convocados, se você acha que algum não merecia a convocação da Ancelotti, Mauro. Bem, eu acho que o Danilo e o Alexandre já deram suas devidas contribuições à seleção brasileira. Aí a convocação é basicamente convocação por confiança nos caras, na experiência deles. O Danilo, pelo que representa também uma liderança, esse tipo de coisa. Me parece claramente isso. Ele quer laterais que não avancem muito, ele joga com um sistema que os laterais não precisam descer tanto. O Wesley, inclusive, deve ser opção por isso, né? Uma opção de lateral que ataca mais. Eu acho que é o melhor lateral que ele tem. Lateral, todos que ele convocou, o melhor é o Wesley. E entendo que esses 2 jogadores eu não levaria. Mas entendo também que ele confia nos caras. Tem aí poucas opções, né? No ataque tem muita opção, nas laterais não tem, essa é uma diferença fundamental, né? O Danilo e o Alexandre só vão também porque não tem tantas opções, gente. O Brasil só produz atacantes.
Não tem grandes laterais. E o Militão, que é um zagueiro que joga também na função que poderia, não consegue jogar nunca, vive machucado e está machucado de novo. Então ele se viu meio sem tantas alternativas e apelou para esses dois jogadores. O Danilo, porque joga em diferentes funções, o Alexandre, o lateral esquerdo, que ele vai tentar colocar em forma, que está na forma ruim no Flamengo, vai tentar colocar o cara em boas condições para poder contar com ele, não vai descer tanto. Vai ser um jogador mais para formar na linha defensiva, sem tanta preocupação em atacar, de trabalhar ali atacando o corredor toda hora, né? O Paquetá, eu acho que é normal, convocação, acho que ele tem nível para jogar. Como outros jogadores de meio poderiam estar, se ele tivesse levado menos atacantes e um pouco mais de meio campista. O Gerson poderia estar na Copa do Mundo, por exemplo? Poderia. O Gerson é um ótimo jogador. E o Léo Pereira é um bom zagueiro, entre outros que tem por aí, para compor o elenco, eu não vejo nenhum problema, não. Acho que o Léo Pereira é muito bom zagueiro. E ele testou, gostou. Aliás, o gol mesmo no domingo foi um ótimo passe do Léo Pereira, né? Que originou a jogada com o Bruno Henrique e o gol do Pedro empatando o jogo contra o Atlético no Paraná. Acho normal. Os laterais, os mais velhos eu pessoalmente não levaria. Mas entendo também que ele não tem grandes opções. Essa é uma diferença fundamental. Quando fala, ele vai levar o Danilo e o Alexandre e o Neymar. O Neymar, ele é convocado numa região do campo que tem várias opções. Eu falei aqui dos números do João Pedro, o destaque dele na Europa, ele que ficou de fora. Qual lateral brasileiro, direito ou esquerdo, no lugar do Danilo ou do Alexandre, que está nesse patamar? Não tem. Não tem. Essa é a diferença fundamental. Enfim, é só pensar um pouquinho. Repito, eu não levaria os dois. Aliás, o Flamengo tem 9 jogadores convocados, né? É muita coisa. Ô, Mauro, e do goleiro também, né? Do Hugo Souza. E outra... O lateral esquerdo não tem mesmo, né? Eu até fiquei pensando ontem, não tem nome nenhum. Teria algum nome, na opinião de vocês, que poderia ser convocado? Eu cheguei a pensar algum tempo atrás que ele fosse, quem sabe, dar uma chance a mais para o Lucas Perry. Eu acho que todos os goleiros do Brasil estão em uma fase. O Alisson não joga, o Ederson, pelo amor de Deus. Lateral esquerdo. Oi? Lateral esquerdo. Desculpa, eu tinha entendido goleiro. Não, é que lateral esquerdo ele tentou também o Wanderson, que acabou se contundindo, né? Então, realmente, a oferta é muito escassa. Eu acho que o... Lateral esquerdo não tem ninguém, né? De cabeça, eu não estou me lembrando, de fato, de nenhum outro... Né? Nenhum o outro Luciano nome. Juba, eu acho que ele não tem rotagem para ser. Eu acho que seria uma temeridade. Ele é bom jogador, mas acho que seria uma temeridade colocar o Luciano Juba. Acho que não seria o cara. Foi o cara que mais, né, que teve mais perto, né, de ser acionado. Que era um jogador de frente que acabou sendo adaptado ao lateral, né? Aí pelo Rogério Ceni, inclusive, né? Ele era um homem de ataque quando jogava lá no Sport, né? Mas de bate pronto, eu também não conseguiria agora pensar em ninguém assim que fala, esse é o cara, né? O menino do Cruzeiro, que chegou a ser lembrado, Kaique. Né? Kaique, mas também é novinho, né? Um jogador que precisaria ter sido testado em outras vezes. E sobre o Hugo, Mauro? Você acha o Everton uma opção melhor? Eu já disse aqui várias vezes que eu acho que o Hugo Souza não tem nível para ser goleiro de seleção. Achei a não convocação dele algo absolutamente natural. Flávio? Eu entendo que o Everton é uma opção melhor, sem dúvida. O Hugo eu acho muito irregular, eu acho ele um goleiro realmente muito irregular. Acho que os goleiros do futebol paulista, eu acho todos eles bem irregulares. Então, inclusive o Carlos Miguel. Aliás, o Palmeiras trocou o Carlos Miguel pelo Everton, o Everton foi para a seleção, né?